Só mais uma resolução. Os alunos de uma certa escola foram questionados a respeito de suas afinidades com as disciplinas de física, matemática e química. A tabela a seguir apresenta as informações obtidas com a pesquisa. Então, nessa tabela, na esquerda, eu tenho as disciplinas, ali eu tenho matemática, física e química de forma isolada. Tenho também associadas duas a duas, matemática e química, física e química. Tenho também as três e ainda uma última linha com nenhuma delas. E na direita eu tenho uma coluna com a quantidade de alunos que têm afinidade com essas disciplinas. E com base nos dados da tabela, ou com base na tabela, o total de alunos envolvidos na pesquisa é. Então eu preciso primeiro aqui, ó, colocar os diagramas, é um exercício típico de conjuntos em que eu uso os diagramas como modelo de resolução. Então eu tenho aqui um diagrama matemática, vou colocar aqui um outro diagrama para a disciplina de física e um terceiro que eu vou deixar para a disciplina de química. E aí também vou colocar um diagrama aqui, ó, separado, vou aproveitar, ó. E esse diagrama, ele se refere aos alunos que não têm afinidade com nenhuma das disciplinas. Por isso que ele fica separado. Por isso que eu não posso colocar em nenhuma região aqui desses três diagramas, porque são alunos que não têm afinidade com nenhuma delas. Então, eu deixo ele separado aqui. E aí eu vou colocar que o primeiro diagrama aqui, ó, vai ser, por exemplo, matemática. Esse outro aqui eu vou deixar para física e esse aqui para química. Então, eu estipulei aí esses três diagramas aí com as suas respectivas disciplinas. E aqui, esse diagrama para nenhuma das três. E eu vou preenchendo os dados da tabela a partir desses espaços criados. Então, por exemplo, nenhuma das disciplinas 120, vou começar por aqui, ó, nenhuma das disciplinas 120, então esse 120 ele tem que entrar aqui, ó, em nenhuma. E eu já usei essa informação. E aí eu começo na hora de preencher esses diagramas, onde tem as regiões de interseção, eu começo sempre pelo centro, aqui, ó, pelo meio, que é a região de interseção máxima. Se eu conheço a quantidade numérica disso, eu coloco essa quantidade. Se eu não conheço o valor, eu coloco x. E nessa região entra ou fazem parte os alunos que gostam das três disciplinas ao mesmo tempo, que é aqui, ó, matemática, física e química, 120. Então eu começo com esse 120. E aqui eu já utilizei essa informação. Depois faço duas a duas. Então indo de baixo para cima, ó, física e química. Física e química é aqui, ó. E aí então, quanto que é física e química? Física e química é 170. Então, se eu já tenho 120 aqui, eu não posso botar 170. Eu tenho que pôr aqui 50, justamente para completar, ó, nesta região aqui, que é física e química, nessa região vai completar os 170. Então, aqui eu já usei física e química, matemática e química, mesmo raciocínio, que fica nesses dois diagramas. Matemática e química é 210. E aí, da mesma forma, como eu já tenho 120 aqui, eu preciso só de 90, porque 90 com 120 vai resultar 210. Matemática e física, ó, fica aqui, ó, entre esses dois diagramas, e é 270. Mas eu não posso pôr 270 aqui, então vai ficar com 390. Então eu desconto 270 esse 120 e eu fico com 150. E aí, de fato, o que acontece que nessa região aqui, ó, matemática e física, eu tenho 270. Muito bem. E agora eu vou fazer as disciplinas isoladas. Começando, por exemplo, por química, que é 275. Eu não posso botar 275 aqui em química, porque em química eu já tenho 90, 120 e 50. Esses três são de química. Então, para eu saber o valor que vai aqui, nesse espaço que está faltando, eu somo primeiramente o valor do que eu já tenho de química, que é 90, 120 e 50. Isso daqui 210, 260. E aí, se eu tenho 260 já em química, formado por esses três valores, e o total de química é 275,
Então, eu faço aqui a diferença. 275 menos ali 260, eu tenho ainda faltando 15, que são aqueles alunos que gostam exclusivamente de química. Faço o mesmo raciocínio para física. Física eu tenho 350, mas nota que física eu já tenho aqui 150, 120 e 50. Então, vou somar também o que eu já tenho, 150, 120 e 50. Essa soma é fácil, né? 150 com 50 dá 200. 200 com 120, 320. Então, aqui eu tenho 320. Física no todo é 350, então eu tenho 350 menos 320, que já está apontado aí no gráfico, nos diagramas, eu tenho 30. E esses 30, portanto, são os exclusivos de física. E por último, matemática, 405. Eu preciso somar o que eu já tenho aqui de matemática dentro do seu diagrama. 150, 120 e 90. Isso resulta 0, 7, 6, 1, 360. E aí, desses 405, eu retiro o que eu já tenho. 405, 360. Isso me dá 45. E aí, então, eu tenho exclusivos de matemática 45. No momento que eu tenho todos os espaços dos diagramas já preenchidos, eu respondo qualquer pergunta que ele venha fazer. Ele poderia perguntar, por exemplo, quantos alunos têm afinidade com apenas uma disciplina? Esses aqui só de matemática, esses aqui só de física, esses aqui só de química. Então, se eu somo esses 3 alunos aqui, eu tenho 90. São 90 alunos que são exclusivos de uma disciplina, só tem afinidade com uma delas. Ele poderia perguntar também, quantos alunos têm afinidade com apenas duas? Bom, apenas duas, 150, 90 e 50. Então, ele pode fazer muitas perguntas aí. Nesse caso, ele perguntou o quê? Ele perguntou o total de alunos envolvidos, que se dá pela soma dos valores obtidos até agora. Então, vou somar tudo. Bom, observa que isso aqui, ó, esses 4, eles são matemática, né? Ó, isso aqui está dentro da matemática. Então, eu já posso aproveitar e pensar, pô, matemática são 405. Então, eu já começo aqui ó, de 405, que seria esse, mais esse, mais esse, mais esse de matemática. E aí eu somo os outros 3 aqui, ó, 30 mais 50, 80, 80 mais 15, 95. Então, eu ponho aqui, ó, mais 95 e mais 120, que é do nenhum. Fica mais fácil de somar isso. 405, 95 aqui, ó, dá 500, 500 com 120, 620. Isso eu tenho na alternativa C, C de conjuntos. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo, fica meu forte abraço. Peço a tua inscrição no canal, se não é uma inscrita ou inscrito no canal, também deixa o teu gostei, deixa o teu comentário e a gente se vê na próxima resolução.